Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre a integral definida. Então, na integral definida, gente, nós temos uma relação muito grande entre ela e a área abaixo da curva de um gráfico. Então, se eu tenho o gráfico de uma função, ele define uma curva. E quando eu desejo, obter a área abaixo dessa curva, se essa curva for positiva, ela vai definir uma área que vai estar entre a curva e o eixo. Ela poderia ser negativa, mas nesse caso aqui, nós temos ela toda positiva e nós podemos utilizar a integral definida, no caso, a nossa integração, a partir a partir dessa integração, eu consigo calcular a área abaixo do gráfico da função f. E como é que isso é feito, professor? Bom, a gente pode pensar, eu vou utilizar o GeoGebra para mostrar para vocês mais ou menos como pode ser feito. Então, se vocês olharem no GeoGebra, eu tenho o gráfico da função x² sobre 10, mas eu dei um zoom aqui nessa parábola e eu estou querendo calcular a área abaixo do gráfico dessa curva utilizando retângulos. Então, o meu intervalo que estou considerando, o intervalo AB, ele é 3 até 6. Quero calcular a área delimitada pelo gráfico da função acima do eixo do x. Então, se eu tenho só esses dois pontos, A e B, eu defino um retângulo, eu calculo a imagem do A, na função, utilizo essa imagem do A como altura, e essa distância entre A e B eu uso como base do retângulo. E há uma aproximação muito ruim, é o retângulo definido por esses pontos aqui. A imagem de A até aqui no B, eu calculo esse retângulo e encontro uma aproximação dessa área. É muito ruim, eu concordo. Só que a ideia grande por trás de utilizar a integral para obter essa área é porque você pode ir aumentando, utilizar esse mesmo raciocínio e aumentar o número de pontos dentro desse intervalo. Então, eu vou fazer uma partição nesse intervalo. Eu vou dividir esse intervalo A e B em vários pontos e, para cada ponto que eu encontro, eu faço o mesmo raciocínio. Calculo a imagem desse ponto, por exemplo, aqui nesse caso é o 4,5. Eu calculo a imagem do 4,5 na função e agora eu calculo dois retângulos. Eu encontro dois retângulos e calculo a área desses dois retângulos. Continua uma péssima aproximação, mas vejam que é melhor que a anterior, já ficou um pouco mais próximo. Então, eu calculei a imagem do A, defini esse retângulo, calculei a imagem desse ponto intermediário na função, defini como altura desse outro retângulo e eu calculo a área de retângulo como, gente? Eu calculo a área de retângulo fazendo base vezes altura. Eu sei a altura é a imagem desses dois pontos, as alturas dos retângulos, e as bases são conhecidas também, que são essas distâncias entre dois pontos. Eu consigo calcular facilmente. Só que, gente, à medida que eu for aumentando esse número de pontos, aumentando o número de pontos dentro dessa partição, agora eu tenho três retângulos. Eu consigo ter dois pontos internos e mais os pontos limite do intervalo. Eu passo a ter três retângulos e à medida que eu vou aumentando o número de retângulos, eu vou melhorando a minha estimativa. E eu tenho que sempre lembrar, eu defino os retângulos, calculo a área desse primeiro, mais a área desse segundo e mais a área desse terceiro, e eu tenho aproximações da área dessa região abaixo do gráfico da curva entre essas duas retas aqui, de 3 até 6, e o eixo do x. Esse é o meu objetivo, é essa região aqui. Olha o que vai acontecendo com a medida que eu vou aumentando 4, 5, 6, 7, 10. À medida que eu vou aumentando, gente, vai ficando mais fácil entender por que isso funciona. À medida que quanto maior o número de retângulos que eu tiver,
melhor é a aproximação que eu vou ter para calcular a área dessa região abaixo da curva. Percebam que a diferença entre a área bem certinha e a soma das áreas desses retângulos são esses pequenos triângulos que sobram aqui. Então, vocês percebam que eu utilizei sempre o quê? Sempre as alturas calculadas nos extremos inferiores do intervalo. Esse intervalo de 3 até 4 eu usei a imagem no 3. Do 4 até 5 eu usei a imagem no 4. Isso define para mim o que a gente chama de soma de Riemann inferior. Mas eu também tenho a soma de Riemann superior, onde ao invés de eu usar o limite inferior de cada intervalo, eu vou utilizar o limite superior. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, em vez de calcular a imagem do 3 aqui, eu vou utilizar a imagem do 4. E aí eu vou, como a curva é crescente, é evidente, eu vou ter retângulos que eles excedem, né, a região. Então vocês percebam que lá naquele primeiro exemplo sempre faltava retângulos para completar aqui a área certinha. E na soma superior eu vou ter sempre uma sobra, né, de área. Então a área da soma superior é sempre maior que a área original. E aí o que vai acontecer? Lá eu ia aumentando o número de retângulos, ele ia sobrando cada vez, ele ia faltando cada vez menos. E aqui na soma superior, aqui vai sobrando cada vez menos, ó, vai ficando cada vez mais justinho a soma das áreas dos retângulos em relação à área perfeita. É uma coisa muito interessante, por causa que quando você sobrepõe a soma inferior e a soma superior, você vê que numa está faltando um monte de área, que está faltando aqui para chegar na área certa. E na soma superior está sempre sobrando. Então, a área correta ela está sempre maior que a soma superior e menor que a soma inferior. Então, se eu tivesse a soma inferior, ela vai ser sempre menor ou igual que a área correta, que vai ser menor que a soma superior, tá? E eu vou formalizar para vocês agora a minha integral definida, que vai ser justamente esse somatório de áreas. Então, percebam, se eu tenho aqui uma função qualquer, eu defino meu intervalo AB e eu tenho uma partição, então um elemento qualquer da partição eu vou chamar de xi, tá bom? E eu tenho meu f de xi, que é aquilo que eu falei para vocês que vai ser a altura do retângulo. E eu calculo, vamos admitir aqui que eu tenho sempre o xi e o xi mais 1, né, que é o próximo ponto. Então, eu vou pegar um elemento aqui no meio. Pode ser o superior, pode ser o inferior, mas eu vou chamar ele de xi estrela. É um elemento qualquer num retângulo. E eu vou, em vez de usar um inferior ou superior, eu vou usar um qualquer, tá? O f de x estrela. Então, x estrela, gente, é o ponto qualquer do retângulo. Lembra que eu vou ter um monte de retângulo, tá? E eu vou pegar um ponto qualquer que é o x estrela. A imagem dele, que vai ser a altura do retângulo, é o f de x estrela. E a base do retângulo que eu preciso, eu calculo como ΔX. Então, ΔX vai ser o superior menos inferior, né? Então, é xi mais 1 menos xi. Então, eu só preciso desses elementos. Vocês precisam entender esse elemento. Eu tenho um elemento qualquer dentro do retângulo, que é o xi estrela, é um retângulo qualquer. Eu tenho que a imagem dele vai ser uma aproximação da altura do retângulo, que é o f de x estrela, e a base do retângulo é o ΔX, que é o extremo, né, superior menos o extremo inferior, que é como a gente calcula na geometria analítica a distância entre dois pontos que estão numa linha reta, né, uma linha horizontal, nosso eixo x. Então pronto, então como é a altura do retângulo? A altura vai ser o f de xi estrela, a base, né, a base é o ΔX, e eu vou somar a minha integral
da função f de x dx. Nós já estudamos integral, né? Só que agora eu vou integrar de A até B. Ó, que eu quero calcular essa área aqui, ó. Então, eu vou integrar, vou somar esses retângulos de A até B. Então, eu vou somar. Sempre assim. Vamos começar como? Vamos começar com f de x1 estrela vezes delta x. Eu estou imaginando que todos os delta x são iguais. Podem não ser, mas eu estou admitindo que sim. Mais f de x2 estrela delta x mais, e eu vou somando até o último, que é o f de xn estrela delta x. Olha, para facilitar a minha escrita, eu vou... Tá? Isso aqui é uma aproximação, tá bom? Estou aproximando como sendo essa soma. Eu vou facilitar, ao invés de eu escrever todo o somatório, eu vou escrever essa letra aqui, né? O nosso sigma maiúsculo, assim. Eu vou ter o f de xi estrela, delta xi. E esse i ele vai variando de quanto a quanto? Ele vai variar de 1 até n, porque eu tenho n pedacinhos. Então, o meu i vai de 1, igual a 1 é o primeiro, e vai até n, que é o último. Só que o mais interessante, gente, é que eu passo a ter uma igualdade quando eu aplico limite nesse somatório. Porque se eu conseguisse, ó, observem, se eu conseguisse ter infinitos pontos aqui nesse meu intervalo, se eu conseguisse aumentar muito, um número infinito de pontos nessa partição, eu ia conseguir atingir a área exata. Tá? Então, no limite, quando o n vai para o infinito, eu tenho que essa soma, essa soma de áreas de retângulo deixa de ser aproximada e passa a ser exata. Então, a minha integral ela vai ser exatamente a área embaixo da curva f de x de a até b, quando eu fizer o limite, que eu posso usar duas formas. Eu posso fazer sin n, que é o número de retângulos ir para o infinito, ou eu posso fazer o maior dos ΔX, né, o máximo de ΔX, tender a zero. Ou seja, eu diminuo tendo a zero o tamaninho de cada um daqueles retângulos, né, o maior deles, por exemplo. Então, o limite desse somatório aqui que eu construí para vocês. Então, é como se eu conseguisse calcular um somatório de infinitos retângulos, onde eu tenho o meu i igual a 1 até n. Eu estou somando n retângulos, só que esse n está indo para o infinito. Tá? E eu vou trabalhar com vocês nas aulas presenciais, né, nas aulas síncronas, como fazer o cálculo utilizando o teorema fundamental do cálculo, mas isso vai ficar para a nossa aula presencial. Então, a minha ideia desse vídeo era tentar abordar como é que a integral definida surge relacionado, né, ao cálculo da área abaixo de uma curva de função da função f, abaixo da curva delimitada pelo eixo x. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos nas nossas aulas síncronas. Até a próxima.